Eu ensino vocês a dançar em troca de comida. E eles riram da sem-teto, mas ela calou a todos. Lúcia Santos estava no que deveria ser o dia mais feliz de sua vida, cercada pelos convidados mais importantes de São Paulo, no Salão Nobre do Clube Paulistano. Sua festa de noivado com Ricardo Montenegro parecia perfeita, mas algo dentro dela a incomodava profundamente. Foi quando uma mulher de roupas surradas apareceu no meio do salão dourado, interrompendo as conversas animadas dos convidados. Por favor, eu posso ensinar vocês a dançar em troca de apenas um prato de comida, disse a mulher, mantendo a postura ereta, apesar das roupas maltrapilhas. O silêncio tomou conta do ambiente. As risadas começaram baixinho, depois se espalharam como fogo entre os convidados elegantes. Olha só o que o gato arrastou, murmurou Patrícia, irmã mais nova de Lúcia, cutucando a outra irmã, Fernanda. Alguém precisa chamar a segurança, disse Fernanda em voz alta, fazendo questão de que todos escutassem. Essa mulher claramente não deveria estar aqui. Ricardo, o noivo, ajeitou o smoking e caminhou em direção à intrusa com ar autoritário. Senhora, a senhora está perdida. Este é um evento privado, disse ele, gesticulando para os seguranças se aproximarem. Mas a mulher não se moveu. Em vez disso, deu 2 passos para trás e, para o choque de todos, executou um movimento de balete perfeito, com os braços formando um arco gracioso sobre a cabeça e os pés posicionados com precisão técnica impecável. O murmúrio cessou instantaneamente. Até mesmo os garçons pararam de servir os canapés. Meu nome é Helena, disse ela baixando os braços com a mesma elegância. E eu realmente posso ensinar qualquer pessoa a dançar. Dona Margarete, mãe de Lúcia e uma das matriarcas mais respeitadas da sociedade paulistana, sentiu algo estranho apertar em seu peito ao observar os movimentos da mulher. Havia algo familiar naqueles gestos, naquela postura. Helena o quê? Perguntou Ricardo impaciente. Apenas Helena, respondeu ela, olhando diretamente para Lúcia. Preciso de trabalho. Um prato de comida por aula de dança. Posso ensinar a noiva a valsar perfeitamente para o casamento. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. As irmãs de Lúcia trocaram olhares maliciosos. Patrícia rapidamente tirou o celular do bolso e começou a gravar. Isso vai render muito conteúdo para o meu Instagram, sussurrou para Fernanda. Imagina a reação dos nossos seguidores vendo isso. Gente, vocês estão vendo isso? Fernanda também sacou o telefone. Uma pedinte oferecendo aulas de dança na festa de noivado da minha irmã. Lúcia se sentiu envergonhada com o comportamento das irmãs e dos convidados. Havia crescido em meio ao luxo, mas seus pais sempre a ensinaram sobre compaixão, valores que pareciam ter se perdido entre champanhe e ostentação. Chega, disse Lúcia, surpreendendo a todos ao se posicionar entre Helena e os seguranças que se aproximavam. Deixem ela falar. Lúcia, você enlouqueceu? Ricardo a puxou pelo braço. Você não vai dar ouvidos a essa pessoa. Helena manteve a calma, mas seus olhos brilharam com uma determinação que intrigou Lúcia ainda mais. Eu não estou pedindo caridade, disse Helena com dignidade. Estou oferecendo um serviço em troca de uma refeição. Há diferença. O dono do clube, Sr. Antônio Carvalho, um homem de 60 e poucos anos que conhecia a família Santos há décadas, se aproximou com ar preocupado. Dona Lúcia, talvez seja melhor... Tudo bem, seu Antônio, interrompeu Lúcia. Quero ver o que ela sabe fazer. Ricardo riu com desdém. Querida, você não pode estar falando sério. Esta é a nossa festa de noivado, não um programa de televisão barato. Mas Lúcia já havia tomado sua decisão. Havia algo na postura de Helena, na forma como ela mantinha a coluna ereta, apesar da situação humilhante, que despertou sua curiosidade e seu respeito. Mostre-me, disse Lúcia, ignorando os protestos do noivo e das irmãs. Helena sorriu pela primeira vez desde que entrara no salão. Foi um sorriso discreto, mas que transformou completamente seu rosto cansado. Posso usar a música que está tocando? Perguntou ao músico do piano, que olhou para o dono do clube pedindo aprovação. Seu Antônio,
Visivelmente desconfortável, mas respeitando a vontade da família Santos, fez um gesto afirmativo. Helena se posicionou no centro do salão, fechou os olhos por um momento e, quando a música começou, algo mágico aconteceu. Seus movimentos eram tão fluidos e precisos que pareciam flutuar. Cada passo era executado com uma técnica que só anos de treinamento rigoroso poderiam proporcionar. Os murmúrios cessaram completamente. Até mesmo Patrícia baixou o celular, hipnotizada pelos movimentos graciosos da mulher que momentos antes havia zombado. Quando Helena terminou, o silêncio era ensurdecedor. Não havia dúvidas. Aquela mulher era uma bailarina profissional, ou havia sido em algum momento da vida. "Onde você aprendeu a dançar assim?" perguntou Lúcia, genuinamente impressionada. Helena hesitou por um momento, como se decidisse quanto da verdade poderia revelar. "Tive bons professores", foi tudo que disse. Dona Margarete se aproximou lentamente, estudando o rosto de Helena com atenção crescente. Havia algo naqueles olhos escuros, naquele formato do nariz, naquela forma de inclinar a cabeça. "Com licença", disse Dona Margarete, interrompendo. "Posso saber seu nome completo?" Helena desviou o olhar. "Prefiro não dizer, senhora." O desconforto na voz de Helena era palpável, e isso só aumentou a curiosidade de Lúcia e da mãe. Ricardo, percebendo que estava perdendo o controle da situação, decidiu reassumir o comando. "Muito bem, foi um espetáculo interessante, mas agora precisa ir embora", disse, fazendo sinal para os seguranças. "Espere", disse Lúcia, pondo a mão no braço do noivo. "Você disse que poderia me ensinar a valsar para o casamento?" "Lúcia!" exclamou Ricardo. "Você já tem aulas com a melhor professora de dança de São Paulo, que está me cobrando uma fortuna e com quem não estou aprendendo nada", replicou Lúcia, surpreendendo o noivo com sua franqueza. "Aceito sua proposta, Helena." Os convidados começaram a murmurar entre si, divididos entre a curiosidade e o escândalo. "Um prato de comida por aula", confirmou Helena. "E garanto que você dançará como uma profissional no seu casamento." "Isso é ridículo", murmurou Fernanda para Patrícia. A Lúcia enlouqueceu de vez. Mas Patrícia estava quieta, ainda processando o que havia presenciado. A mulher não dançava como amadora. Não havia dúvidas de que possuía treinamento clássico extensivo. "Quando começamos?", perguntou Lúcia, ignorando os olhares desaprovadores ao redor. "Amanhã, se quiser", respondeu Helena. "Onde posso encontrá-la?" "Aqui no clube, às 4 da tarde. Seu Antônio pigarreou desconfortavelmente. "Dona Lúcia, talvez fosse melhor em outro local." "Não, seu Antônio. Aqui está perfeito. O salão pequeno estará livre?" "Sim, senhora", respondeu ele, resignado. Helena fez uma reverência elegante. "Obrigada pela oportunidade. Não irão se arrepender." Enquanto ela se dirigia para a saída, Ricardo segurou o braço de Lúcia com mais força do que o necessário. "Você está me envergonhando na frente dos nossos convidados", sussurrou entre dentes. "E você está me desapontando com sua falta de humanidade", respondeu Lúcia, libertando o braço. Foi a primeira vez em 2 anos de relacionamento que ela havia confrontado Ricardo dessa forma, e isso não passou despercebido por Dona Margarete, que observava a interação com crescente preocupação. Depois que Helena saiu, a festa tentou voltar ao normal, mas o clima havia mudado. Os convidados cochichavam entre si, divididos entre a curiosidade sobre a misteriosa mulher e o escândalo de vê-la no clube mais exclusivo da cidade. "Mãe, você viu como ela dançava?", perguntou Lúcia, quando conseguiu um momento a sós com Dona Margarete. "Vi, querida, e me incomodou profundamente", respondeu a mãe, pensativa. "Incomodou? Por quê?" Dona Margarete hesitou. "Havia algo familiar nela, algo que não consigo identificar." "Familiar como?" "Não sei explicar, Lúcia. Pode ser apenas impressão minha." Mas no fundo, Dona Margarete sabia que não era impressão. Havia reconhecido algo naquela mulher, algo que a assombrava há anos e que esperava nunca mais ter que enfrentar. Na manhã seguinte, Lúcia acordou ansiosa pela aula de dança. Ricardo havia ligado 3 vezes tentando convencê-la a cancelar, mas ela manteve sua decisão. Chegou ao clube às 4 em ponto
e encontrou Helena esperando no salão pequeno. A mulher havia tentado se arrumar um pouco melhor, mas suas roupas continuavam visivelmente gastas. "Você veio", disse Helena, parecendo genuinamente surpresa. "Eu disse que viria", respondeu Lúcia. "Está com fome? Pedi para prepararem um almoço." Os olhos de Helena se encheram de lágrimas que ela rapidamente controlou. "Obrigada." Enquanto Helena comia com educação, mas voracidade evidente, Lúcia a observava atentamente. A mulher tinha mãos delicadas, unhas que, mesmo sujas, conservavam um formato cuidado, e maneirismos que sugeriam uma educação refinada. "Há quanto tempo você está nessa situação?" perguntou Lúcia delicadamente. Helena parou de comer por um momento. 5 anos, respondeu baixo. "O que aconteceu?" "Que é uma longa história", disse Helena, evitando o olhar de Lúcia. "Temos tempo." Helena terminou de comer em silêncio, claramente pesando o quanto deveria revelar. "Às vezes a vida nos tira tudo de uma vez", disse finalmente, "e algumas pessoas nunca conseguem se reerguer. Mas você é uma bailarina profissional. Isso é óbvio." Helena sorriu com tristeza. "Era, há muito tempo." "O que a impediu de continuar?" A pergunta ficou no ar, sem resposta. Helena se levantou e começou a alongar, claramente querendo mudar de assunto. "Vamos começar a aula? Mostre-me como você dança." Durante a próxima hora, Helena ensinou Lúcia com paciência e técnica impressionantes. Corrigia sua postura, a posição dos pés, a graciosidade dos braços. Era evidente que conhecia balé clássico profundamente. "Onde você estudou balé?" insistiu Lúcia durante uma pausa. "Na escola de balé da cidade", respondeu Helena evasivamente. "Eu também estudei lá quando criança. Quem era seu professor?" Helena hesitou. "Professora Marina Oliveira." Lúcia a encarou surpresa. "Professora Marina? Ela foi minha primeira professora também. Quando você estudou com ela?" "Há muitos anos", disse Helena rapidamente. "Vamos continuar?" Mas Lúcia percebeu o nervosismo na voz de Helena e sua curiosidade só aumentou. Quando a aula terminou, Lúcia se ofereceu para levar Helena até onde ela estava hospedada, mas ela recusou educadamente, dizendo que preferia caminhar. Lúcia a seguiu discretamente e descobriu algo que a deixou profundamente perturbada. Helena não tinha onde ficar. Ela dormia na praça em frente ao clube, num banco protegido por algumas árvores. Na manhã seguinte, antes da segunda aula, Lúcia confrontou Helena. "Você está dormindo na praça, não era uma pergunta." Helena não negou. "É temporário." "Há quanto tempo é temporário?" "Alguns meses." Lúcia sentiu o coração apertar. "Helena, por que você não me disse? Eu poderia ajudar." "Eu não quero caridade", disse Helena com firmeza. "Quero trabalhar em troca do que preciso." "Mas você poderia pelo menos..." "Lúcia", interrompeu Helena gentilmente. "Deixe-me manter minha dignidade. É tudo que me resta." A resposta tocou Lúcia profundamente. Havia algo naquela mulher que despertava não apenas sua compaixão, mas seu respeito. Durante a segunda aula, Helena demonstrou ainda mais sua expertise. Ensinou Lúcia a executar voltas perfeitas, a manter o equilíbrio em posições complexas e começou a coreografar uma valsa que era verdadeiramente espetacular. "Você já foi solista?" perguntou Lúcia durante uma pausa. Helena parou de se mover, como se a pergunta a tivesse atingido fisicamente. "Por que pergunta?" "Porque você dança como uma. Eu sei reconhecer." Helena caminhou até a janela e ficou olhando para a praça onde dormia. "Já fui muitas coisas", disse finalmente. "Mas isso não importa mais." "Claro que importa. Talento como o seu não desaparece." "O talento não, mas as oportunidades sim." Havia uma amargura na voz de Helena que partiu o coração de Lúcia. "O que houve, Helena? Por favor, confie em mim." Helena se virou para encará-la e, pela primeira vez, Lúcia viu lágrimas em seus olhos. "Eu denunciei algo que não deveria ter denunciado. Alguém que não deveria ter denunciado. E isso me custou tudo." Antes que Lúcia pudesse perguntar mais, as portas do salão se abriram bruscamente. Patrícia e Fernanda entraram rindo, com seus celulares nas mãos. "Oi, irmãzinha."
disse Patrícia com um sorriso malicioso. Viemos ver como estão indo as aulas com nossa professora especial. Helena imediatamente assumiu uma postura defensiva e Lúcia percebeu que suas irmãs não estavam ali para apoiar. O que vocês querem? Perguntou Lúcia irritada. Só queremos gravar um pouquinho para nossos stories, disse Fernanda, já filmando. Nossos seguidores estão curiosos sobre nossa nova amiga da família. Parem com isso imediatamente, ordenou Lúcia. Relaxa, maninha. É só uma brincadeirinha, riu Patrícia. Helena deu um passo à frente. Lúcia, talvez seja melhor cancelarmos a aula de hoje. Não, disse Lúcia firmemente. Elas é que vão embora. Ou o quê? Desafiou Fernanda. Você vai contar para a mamãe que estamos sendo más com sua professorinha pedinte? A palavra pedinte atingiu Helena como um tapa. Lúcia viu sua expressão mudar, tornando-se fria e distante. Saiam agora, disse Lúcia furiosa. Tudo bem, disse Patrícia ainda filmando. Mas já conseguimos material suficiente para o TikTok. Depois que elas saíram, Helena se dirigiu para suas poucas pertences. Acho que não devemos continuar com as aulas, disse baixinho. Helena, não deixe elas te afetarem, são apenas umas mimadas que... Lúcia, você não entende, interrompeu Helena se virando. Eu já passei por isso antes. Humilhação pública, zombaria, ter minha vida exposta nas redes sociais. Eu não consigo passar por isso de novo. Do que você está falando? Helena respirou fundo como se estivesse prestes a revelar algo que há muito guardava. Há 5 anos, eu era a primeira bailarina do Ballet Nacional do Rio de Janeiro. Lúcia ficou boquiaberta. Você... O quê? Eu era Helena Santos Cavalcante. Talvez você tenha ouvido falar. O nome ecoou na mente de Lúcia. Helena Santos Cavalcante. Ela se lembrava vagamente de ter lido algo sobre essa bailarina anos atrás. Algo sobre um escândalo. Meu Deus, sussurrou Lúcia. Você é a bailarina que acusou Rodrigo Menezes de assédio sexual. Sim, sou eu. Rodrigo Menezes. O nome atingiu Lúcia como um raio. Rodrigo Menezes era o padrinho de Ricardo, seu mentor nos negócios, praticamente um pai para ele. Helena, Rodrigo Menezes é o homem mais poderoso do entretenimento no Brasil. Eu sei. Helena riu amargamente. E quando uma bailarina de 28 anos acusa um magnata de 60 de assédio, o mundo inteiro quer saber quem está mentindo. Lúcia se sentou pesadamente numa cadeira, processando a informação. O que exatamente aconteceu? Helena se aproximou da janela novamente, como se buscasse força na vista da praça. Rodrigo Menezes era o principal patrocinador do ballet. Ele me chamava para reuniões privadas. No início, eram realmente sobre negócios, sobre novos espetáculos, turnês internacionais. Mas depois, Helena pausou, visivelmente lutando contra as memórias. Ele começou a fazer insinuações, toques inapropriados. Disse que minha carreira dependia de quão agradecida eu fosse. Quando recusei seus avanços, ele me ameaçou. Disse que me destruiria se eu contasse para alguém. E você denunciou mesmo assim? Não imediatamente. Aguentei por meses tentando evitá-lo, esperando que parasse. Mas quando ele me agrediu fisicamente em seu escritório, eu não pude mais ficar calada. Lúcia sentiu náusea. Helena, Você sabe o que aconteceu depois que eu fiz a denúncia? Continuou Helena, sua voz tornando-se mais firme. Ele usou toda a sua influência para me destruir. Espalhou rumores de que eu era instável mentalmente, que estava inventando histórias para chantagear dinheiro dele. Conseguiu que me demitissem do ballet, que nenhuma companhia no país me contratasse, que até as escolas de dança me rejeitassem. Isso é horrível. E não parou por aí. Ele se certificou de que todos os meus amigos se afastassem, que minha família duvidasse de mim. Perdi tudo. Meu apartamento, meus bens, minha reputação. Em poucos meses eu estava na rua, literalmente. Lúcia estava em choque. Como nunca havia sabido dessa história. Como Ricardo nunca havia mencionado. Helena, por que você nunca tentou contar sua versão publicamente?
tentei. Mas quem ia acreditar numa bailarina desesperada contra um dos homens mais respeitados do país? Ele tinha advogados, relações públicas, influência na mídia. Eu tinha apenas minha palavra. E agora? Por que você nunca tentou recomeçar em outro lugar? Helena sorriu tristemente. Você acha que eu não tentei? Mudei de cidade 3 vezes, mas a influência dele se estendia por todo o país. Sempre que eu começava a reconstruir minha vida, conseguir algum trabalho relacionado à dança, de alguma forma ele ficava sabendo e tudo desmoronava novamente. Lúcia se levantou e foi até Helena. Por que você voltou para São Paulo então, sabendo que ele ainda tem influência aqui? Porque cansei de fugir, disse Helena, endireitando os ombros. E porque soube que ele ainda continua fazendo isso com outras mulheres. E eu não consigo mais ficar calada. Como assim? Lúcia, Rodrigo Menezes não parou comigo. Nos últimos 5 anos, outras bailarinas, atrizes, modelos passaram pelo mesmo que eu passei, mas todas ficaram caladas porque viram o que aconteceu comigo. A revelação deixou Lúcia completamente perturbada. Rodrigo Menezes não era apenas o padrinho de Ricardo. Ele era praticamente da família. Havia estado na casa dos pais de Lúcia diversas vezes. Era ele quem estava financiando parte do casamento. Helena, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Agora você entende por que eu não posso mais dar aulas para você. Se Rodrigo descobrir que estou aqui, que estou próxima da família Montenegro, ele vai fazer o quê? Ele vai se certificar de que eu desapareça completamente. Da última vez que tentei recomeçar em Curitiba, eu acordei no hospital com uma concussão. Oficialmente foi um acidente. Lúcia sentiu um arrepio percorrer sua coluna. Helena, isso é muito sério. Você precisa de proteção, Preciso ir embora, disse Helena, pegando sua pequena bolsa. Foi um erro vir aqui. Sinto muito por ter te envolvido nisso. Não! Lúcia segurou o braço de Helena. Você não pode continuar fugindo. Isso não é justo. A vida não é justa, Lúcia. Eu aprendi isso da pior forma possível. E se houvesse uma maneira de expor a verdade, de fazer justiça, Helena riu, mas não havia humor em sua risada. Como? O homem é praticamente intocável. Tem amizades nos tribunais, na mídia, no governo, e eu sou uma sem-teto que não tem nem documentos porque também foram perdidos misteriosamente. E se você tivesse aliados, pessoas com influência dispostas a ajudar? Que pessoas? Lúcia, você é uma moça rica e bem-intencionada, mas não tem ideia do poder real que Rodrigo Menezes tem. Lúcia ficou em silêncio por um momento, pensando. Depois, uma ideia começou a se formar em sua mente. Helena, me dá uma chance. Apenas alguns dias. Deixe-me investigar, conversar com algumas pessoas. Lúcia, não, você não pode se envolver nisso. Se Ricardo descobrir, se Rodrigo descobrir... Ricardo não precisa saber. Ainda não. Helena a encarou com uma mistura de esperança e desespero. Por que você faria isso por mim? Você nem me conhece de verdade. Porque o que foi feito com você é horrível. E porque eu tenho a sensação de que há mais nessa história do que você me contou. Helena desviou o olhar, confirmando a suspeita de Lúcia. O que mais você não me disse, Helena? Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Helena respirou fundo antes de responder. Rodrigo Menezes não é apenas alguém poderoso no entretenimento. Ele tem conexões muito mais amplas do que aparenta. Durante o tempo que trabalhei com ele, vi coisas, ouvi conversas sobre negócios que iam muito além do mundo artístico. Que tipo de negócios? Lavagem de dinheiro, subornos, chantagem. Ele usa a posição dele no entretenimento para encobrir operações ilegais muito maiores. Lúcia sentiu um nó no estômago. Helena, isso significa que eu não sou apenas uma bailarina que foi assediada. Eu sou uma testemunha de crimes muito mais graves. E ele sabe disso.
A enormidade da situação começou a ficar clara para Lúcia. Não se tratava apenas de um caso de assédio, mas de uma conspiração muito maior. Por isso ele te destruiu tão completamente, murmurou Lúcia. Exato. Não foi apenas vingança por eu ter recusado os avanços dele. Foi para me silenciar sobre tudo o que eu havia presenciado. E você tem provas? Helena hesitou. Eu talvez tenha guardado algumas coisas, antes de perder tudo. Onde? Em lugar seguro. Espero. Lúcia se levantou, determinada. Helena, vamos fazer o seguinte. Você fica mais alguns dias, continue me dando aulas de dança. Isso nos dá uma desculpa para nos encontrarmos enquanto eu investigo. Lúcia, é muito perigoso. Mais perigoso do que você continuar vivendo na rua, olhando por cima do ombro pelo resto da vida. Helena considerou as palavras de Lúcia. E se descobrirem? Vamos ser cuidadosas, mas Helena, você não pode desistir agora. Se o que você diz é verdade, ele vai continuar fazendo isso com outras mulheres. E outros crimes também. Helena fechou os olhos, lutando com a decisão. Está bem, disse finalmente. Mais alguns dias. Mas aos primeiros sinais de perigo, eu desapareço. E você finge que nunca me conheceu. Combinado, disse Lúcia aliviada. Mas nenhuma das duas sabia que suas vozes haviam sido captadas pelo sistema de segurança do clube, que registrava áudio em alguns salões. E que alguém muito interessado na conversa havia acabado de descobrir que Helena Santos Cavalcante estava de volta a São Paulo. Naquela tarde, enquanto Lúcia voltava para casa, sua mente fervilhava com tudo o que havia descoberto. Como ela poderia investigar Rodrigo Menezes sem despertar suspeitas? Como poderia ajudar Helena a recuperar sua vida? Chegando em casa, encontrou Ricardo na sala, conversando ao telefone com alguém. Quando ele a viu, rapidamente encerrou a ligação. Oi, amor, disse ele se aproximando para beijá-la. Como foi a aula com sua professora? Algo no tom de voz de Ricardo deixou Lúcia alerta. Foi boa, respondeu cautelosamente. Que bom. E ela disse alguma coisa interessante sobre si mesma? A pergunta específica demais fez Lúcia se arrepiar. Por que pergunta? Ricardo deu de ombros. Curiosidade. Uma mulher misteriosa aparece do nada oferecendo aulas de dança. É natural querer saber mais sobre ela. Ela é apenas uma professora que está passando por dificuldades financeiras, mentiu Lúcia. Ah! Ricardo pareceu desapontado com a resposta. Bem, pelo menos você está gostando das aulas. Estou. Ótimo. Aliás, o padrinho Rodrigo quer jantar conosco amanhã. Disse que quer discutir os últimos detalhes do casamento. Lúcia sentiu o sangue gelar. Rodrigo vai estar aqui amanhã? Sim. Por quê? Algum problema? Não, nenhum problema, disse Lúcia, tentando soar natural. Mas por dentro, estava em pânico. Se Rodrigo estivesse investigando Helena, se ele soubesse que ela estava de volta... Na verdade, amor, disse Lúcia, tentando ganhar tempo. Posso remarcar as aulas de dança para depois de amanhã. Quero me concentrar no jantar com seu padrinho. Claro, disse Ricardo sorrindo. Ele vai ficar muito contente em saber que você está priorizando isso. Depois que Ricardo saiu, Lúcia pegou o telefone e discou para o clube. Seu Antônio é a Lúcia Santos. Preciso que entregue um recado para Helena. Diga a ela que nossa aula de amanhã foi cancelada e que ela deve ficar longe do clube por alguns dias. É muito importante. Claro, dona Lúcia. Vou transmitir o recado. Mas quando seu Antônio foi procurar Helena na praça, ela não estava lá. Nem nessa noite, nem na manhã seguinte. Helena havia desaparecido. Enquanto isso, na elegante mansão de Rodrigo Menezes na região dos Jardins, o empresário terminava de ouvir uma gravação de áudio que seu informante no clube havia lhe fornecido. Então ela voltou. Murmurou para si mesmo, um sorriso frio se formando em seus lábios. A pequena Helena achou que poderia se esconder de mim para sempre. Ele pegou o telefone e fez uma ligação. Encontrem ela, disse simplesmente. E desta vez, certifiquem-se de que o problema seja resolvido permanentemente. Na manhã seguinte, Lúcia chegou ao clube, esperando encontrar seu Antônio com uma resposta sobre Helena.
Mas o que descobriu foi muito pior. Dona Lúcia, disse seu Antônio, visivelmente nervoso, a senhora precisa saber de uma coisa. Ontem à noite, depois que a senhora ligou, alguns homens vieram procurando por Helena. Disseram que eram conhecidos dela. Que tipo de homens? Homens bem vestidos, mas com cara de poucos amigos, se me entende. Fizeram muitas perguntas sobre ela, sobre vocês duas. Lúcia sentiu o pânico tomar conta de si. E você disse alguma coisa? Apenas que ela havia estado aqui dando aulas para a senhora, mas que não sabia onde ela morava. O que era verdade. E eles acreditaram? Seu Antônio hesitou. Não tenho certeza, dona Lúcia. Eles ficaram muito tempo na praça procurando e... Bem, eles sabiam o nome completo dela. Helena Santos Cavalcante. O coração de Lúcia disparou. Como eles sabiam o nome verdadeiro de Helena se ela não havia se identificado dessa forma? Seu Antônio, onde Helena costuma guardar suas coisas? Ela não deixa nada aqui, dona Lúcia. Carrega tudo numa bolsa pequena. E você não viu para onde ela foi? Não, senhora. Quando fui procurá-la ontem à noite para dar o recado, ela já não estava na praça. Lúcia passou o resto da manhã procurando Helena pelos arredores, mas sem sucesso. Estava começando a se desesperar quando seu telefone tocou. Lúcia? Era a voz de Helena, baixa e assustada. Helena? Onde você está? Estou preocupada. Não posso dizer pelo telefone, mas preciso te ver. É urgente. Onde? Você conhece a Igreja do Carmo, no Centro Histórico? Sim. Me encontre lá em 1 hora. E Lúcia? Venha sozinha. E certifique-se de que não está sendo seguida. A ligação foi encerrada, deixando Lúcia ainda mais apreensiva. 1 hora depois, Lúcia encontrou Helena numa das capelas laterais da antiga igreja, rezando, ou fingindo rezar. Quando se aproximou, percebeu que Helena estava visivelmente abalada. O que aconteceu? Sussurrou Lúcia. Eles me encontraram, disse Helena sem levantar os olhos. Os homens de Rodrigo estavam na praça ontem à noite, procurando por mim. Como você soube? Dona Maria, a senhora que vende flores na esquina, me avisou. Ela me viu chegando e fez sinal para eu não me aproximar. Onde você dormiu? Não dormi, fiquei andando pela cidade toda a noite. Lúcia sentiu o coração apertar ao imaginar Helena vagando pelas ruas escuras da cidade, com medo. Helena, você não pode continuar assim. Venha comigo. Posso... Não, interrompeu Helena. Eles já sabem que você está envolvida. Se eu ficar perto de você, vou colocá-la em perigo também. Como assim eles sabem? Os homens fizeram perguntas sobre você no clube, sobre nossas aulas. Lúcia, você precisa fingir que nunca me conheceu. Eu não vou abandonar você. Helena finalmente a encarou e Lúcia viu desespero em seus olhos. Você não entende. Rodrigo não vai apenas me silenciar. Ele vai eliminar qualquer pessoa que possa conectá-lo a mim. Isso inclui você. Helena, nós podemos ir à polícia. Com que provas? E mesmo que tivéssemos provas, você acha que a polícia vai confrontar um dos homens mais poderosos do país, baseada na palavra de uma sem-teto? Lúcia sabia que Helena tinha razão, mas não queria aceitar. Então o que fazemos? Eu desapareço. De novo. É a única maneira de proteger você. E as outras mulheres que ele vai continuar atacando? Helena fechou os olhos, claramente torturada pela pergunta. Eu não posso salvar todo mundo, Lúcia. Mal consigo salvar a mim mesma. E se houvesse uma maneira? Uma maneira de expor tudo sem colocar você em risco? Não existe essa maneira. E se existisse, você estaria disposta a tentar? Helena a estudou por um longo momento. Por que isso é tão importante para você, Lúcia? Por que você se importa tanto? A pergunta pegou Lúcia de surpresa. Por que ela se importava tanto? Era apenas compaixão por uma mulher em situação difícil ou havia algo mais? Porque é o que é certo, disse finalmente. E por quê? Porque eu tenho a sensação de que você é importante. Para mim, para a minha mãe. Há algo que ainda não entendo. Helena a encarou com uma expressão estranha. Sua mãe. Ela disse que havia algo familiar em você, algo que a incomodava. Helena empalideceu.
Como é o nome completo da sua mãe? Margarete Santos de Almeida. Por quê? Helena fechou os olhos e suspirou profundamente. Santos de Almeida. Sim, era o sobrenome de solteira dela. Por quê? Lúcia. Helena hesitou, como se estivesse prestes a revelar algo que mudaria tudo. Qual era o sobrenome de solteira da sua avó materna? Cavalcante. Vovó era Rosário Santos Cavalcante. Mas o que isso tem a ver com... Lúcia parou no meio da frase, conectando os pontos. Helena Santos Cavalcante, sussurrou. Eu sou filha de Carlos Cavalcante, irmão da sua avó Rosário, disse Helena baixinho. Eu sou sua prima de segundo grau, Lúcia. O mundo de Lúcia pareceu girar. A mulher que havia encontrado pedindo comida era da família, era parente. Mas como... Por que minha mãe não te reconheceu imediatamente? Porque quando sua família me expulsou há 5 anos, eu ainda tinha cabelos longos, estava bem vestida, bem alimentada. Eu mudei muito nesses anos. Minha família te expulsou? Helena riu amargamente. Quando fiz as acusações contra Rodrigo, procurei ajuda da família. Rodrigo havia congelado todas as minhas contas, eu estava perdendo meu apartamento. Procurei primeiro meu pai, depois seus pais, todos os primos. E o que aconteceu? Rodrigo havia chegado antes de mim. Contou sua versão da história. Disse que eu estava chantageando ele, que era instável mentalmente, que estava inventando tudo por dinheiro. E todos acreditaram nele. Lúcia sentiu náusea. Meus pais acreditaram. Sua mãe hesitou. Eu percebi que ela queria me ajudar. Mas seu pai me disse que eu era uma vergonha para a família Cavalcante, que estava desonrando a memória da vovó Rosário e que eu nunca mais deveria procurá-los. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Lúcia. Helena, eu não sabia. Ninguém me contou nada sobre você. Por que contariam? Era mais fácil fingir que eu não existia. E minha mãe? Ela realmente não te reconheceu ontem? Ela suspeita. Vi nos olhos dela. Mas faz tanto tempo. E eu mudei muito. Lúcia se levantou abruptamente. Vamos falar com ela. Agora. Lúcia, não. Você é da família, Helena. Isso muda tudo. Minha mãe vai te ajudar. E se ela não quiser? E se ela ainda acreditar na versão de Rodrigo? Então eu vou fazer ela entender a verdade. Helena a segurou pelo braço. Lúcia, pense bem. Se você fizer isso, não tem volta. Sua família vai ter que escolher entre mim e Rodrigo Menezes. Entre a prima pobre e sem teto e o homem que é padrinho do seu noivo que está financiando seu casamento. Então que escolham, disse Lúcia com determinação que surpreendeu a si mesma. Se eles escolherem o lado errado, vou saber exatamente que tipo de família eu tenho. Helena a estudou por um longo momento. Você tem certeza disso? Absoluta. E Ricardo, se ele escolher o padrinho ao invés de você? Lúcia hesitou apenas por um segundo. Então escolho você. A resposta saiu mais naturalmente do que Lúcia esperava e a surpreendeu. Quando havia começado a se importar tanto com Helena, a ponto de estar disposta a sacrificar seu casamento por ela. Está bem, disse Helena finalmente. Vamos falar com sua mãe. O que elas não sabiam era que do lado de fora da igreja, um homem numa motocicleta havia fotografado as duas conversando e já havia enviado as imagens para Rodrigo Menezes, e que o jantar daquela noite seria muito mais perigoso do que Lúcia imaginava. Lúcia e Helena saíram da igreja por saídas diferentes, combinando de se encontrar na casa dos pais de Lúcia em 1 hora. Lúcia chegou primeiro e encontrou sua mãe na sala, folheando uma revista. Mãe, preciso falar com você sobre algo muito sério. Dona Margarete levantou os olhos da revista, percebendo a gravidade no tom da filha. O que aconteceu, querida? É sobre Helena, a professora de dança. O que tem ela? Mãe, ela é da nossa família. Dona Margarete deixou a revista cair. Como assim? Ela é Helena Santos Cavalcante, filha do tio Carlos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Margarete ficou pálida como uma folha de papel. Não pode ser, sussurrou. É ela, mãe.
e precisa da nossa ajuda. Lúcia, você não entende. Helena, há 5 anos, Sei da história toda, mãe. Sei das acusações contra Rodrigo Menezes, e eu acredito nela. Dona Margarete se levantou abruptamente. Lúcia, você não sabe de nada. Aquela mulher quase destruiu a reputação da nossa família com suas mentiras. Não eram mentiras, mãe. Rodrigo nos contou tudo. Helena estava chantageando ele, tentando extorquir dinheiro. Mãe, pare, interrompeu Lúcia. Você a conheceu a vida toda. Você realmente acredita que Helena seria capaz de chantagem? Dona Margarete hesitou, e Lúcia viu a dúvida em seus olhos. Ela sempre foi uma menina boa, admitiu Dona Margarete baixinho. Mas as pessoas mudam quando ficam desesperadas. Ela não mudou, mãe. Ela ainda é a mesma pessoa íntegra que você conheceu. Alguém a destruiu deliberadamente. Nesse momento, a campainha tocou. Lúcia foi atender e trouxe Helena para a sala. O encontro entre as duas mulheres foi emocionante. Dona Margarete olhou para Helena como se estivesse vendo um fantasma. Helena, sussurrou. Tia Margarete, respondeu Helena, tentando manter a compostura. As duas mulheres se encararam por um longo momento, 5 anos de mágoa, dúvida e arrependimento pairando entre elas. Minha nossa, o que fizeram com você? Disse Dona Margarete, notando a magreza de Helena, suas roupas gastas, a tristeza em seus olhos. A vida, tia, respondeu Helena simplesmente. Dona Margarete se aproximou hesitantemente. Helena, quando você veio procurar ajuda há 5 anos, vocês acreditaram nele ao invés de acreditar em mim, disse Helena sem amargura na voz. Eu entendo. Ele é convincente. Não era só isso, disse Dona Margarete, as lágrimas começando a rolar. Eu queria ajudar você, mas seu pai, ele disse que seria escândalo demais, que mancharia o nome da família, que prejudicaria os negócios. E você concordou. Eu era mais fraca naquela época, mais dependente da aprovação do seu pai e da sociedade. Dona Margarete se aproximou mais. Mas, Helena, eu nunca parei de pensar em você, de me perguntar onde você estava, se estava bem. Bom, agora você sabe, disse Helena. Estou morando na rua há 2 anos. Dona Margarete levou a mão ao peito como se tivesse levado um soco. Helena, por favor, me perdoe. Nós erramos. Eu errei. Tia, eu não vim aqui buscar perdão. Vim porque Lúcia me convenceu de que talvez ainda haja uma chance de fazer justiça. Como assim? Lúcia respirou fundo. Mãe, Rodrigo Menezes não parou com Helena. Ele continua assediando outras mulheres. E além disso, Helena sabe de outros crimes que ele cometeu. Que tipo de crimes? Helena hesitou, depois decidiu contar tudo. Lavagem de dinheiro, suborno, chantagem. Ele usa as empresas dele no entretenimento para movimentar dinheiro ilegal. Eu vi documentos, ouvi conversas. E você tem provas? Talvez, se ainda existirem. Onde? Num lugar que espero que ninguém tenha encontrado ainda. Dona Margarete se sentou pesadamente. Helena, você entende o que está dizendo? Rodrigo Menezes Ele é praticamente intocável neste país. Eu sei. Foi por isso que ele conseguiu me destruir tão facilmente. E você realmente quer enfrentá-lo novamente? Eu não quero, disse Helena honestamente. Mas outras mulheres estão sofrendo o que eu sofri. E se ele realmente está envolvido com lavagem de dinheiro, então não é apenas uma questão pessoal, completou Dona Margarete. Não, é muito maior do que eu. Dona Margarete ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo. O que vocês precisam de mim? Proteção, disse Lúcia. Helena não pode continuar vivendo na rua e precisamos de recursos para investigar sem despertar suspeitas. E você sabe que isso pode destruir nossa família, nossos negócios, seu casamento? Sei, disse Lúcia sem hesitar. Dona Margarete olhou para as 2 mulheres na sua frente. Sua filha determinada e corajosa e sua sobrinha quebrada, mas ainda digna. Está bem, disse finalmente. Vamos fazer isso. Mas com cuidado, muito cuidado. Helena deixou escapar um suspiro de alívio. Obrigada, tia. Não me agradeça ainda, disse Dona Margarete.
Temos uma batalha muito difícil pela frente, e o primeiro obstáculo é seu pai, Lúcia e Ricardo. Como assim? Rodrigo está vindo jantar hoje à noite. Ele vai querer saber sobre a professora de dança misteriosa. E se ele desconfiar que é Helena, o que fazemos? Helena precisa sair da cidade hoje mesmo, disse Dona Margarete. Pelo menos por alguns dias, até decidirmos nossa estratégia. Não, disse Helena. Cansei de fugir. Helena, seja sensata. Tia, se eu fugir agora, vou passar o resto da vida fugindo. E Rodrigo vai saber que vocês estão do meu lado. Vai tornar isso ainda mais perigoso para vocês. Lúcia percebeu que Helena tinha razão. Então o que sugerimos? Helena pensou por um momento. Que eu vá ao jantar. O quê? Exclamaram Lúcia e Dona Margarete ao mesmo tempo. Vocês me apresentam como a professora de dança da Lúcia, uma professora comum que vocês contrataram. Se ele me reconhecer, bem, vamos ver qual vai ser a reação dele. Helena, isso é muito arriscado. Tudo o que fazemos a partir de agora é arriscado, disse Helena. Mas pelo menos assim, controlamos quando e onde o confronto vai acontecer. E se ele tentar te machucar? Na casa de vocês, na frente de Ricardo e do seu pai, ele é inteligente demais para isso. Vai tentar lidar com a situação discretamente. Dona Margarete balançou a cabeça. Não gosto da ideia. Nem eu, concordou Lúcia. Mas Helena tem razão. É melhor enfrentarmos isso em nossos termos. Está bem, disse Dona Margarete relutantemente. Mas precisamos nos preparar. Helena, você vai precisar de roupas adequadas. E uma história convincente caso ele não a reconheça imediatamente. Sobre isso, disse Helena hesitantemente, há algo mais que vocês precisam saber. O que agora? Eu não acho que Rodrigo simplesmente me esqueceu nesses 5 anos. Acho que ele estava me monitorando. Como assim? Todas as vezes que tentei recomeçar a vida, em cidades diferentes, de alguma forma ele sempre descobria onde eu estava e sabotava meus esforços. Era impossível ser coincidência. Lúcia sentiu um arrepio. Você acha que ele sabia que você estava em São Paulo? Tenho quase certeza, e acho que ele sabe que estamos conversando. Helena, por que você não falou isso antes? Porque não queria assustar vocês. Mas agora acho que ele está forçando um confronto. Os homens que me procuraram ontem não eram sutis. Era quase como se quisessem que eu soubesse que haviam me encontrado. Dona Margarete empalideceu. Você acha que é uma armadilha? Tudo pode ser uma armadilha a partir de agora, disse Helena. Mas não podemos ficar paralisadas por medo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. As 3 mulheres passaram o resto da tarde se preparando para o jantar. Dona Margarete emprestou roupas para Helena, que mesmo magra, ainda tinha uma elegância natural que as roupas adequadas realçavam. Elas ensaiaram a história que contariam. Helena seria uma professora de dança independente que Lúcia havia contratado por recomendação de uma amiga. Às 7 da noite, chegaram o pai de Lúcia, Dr. Fernando Santos, e Ricardo. Fernando havia sido informado da situação por Dona Margarete e, embora relutante, concordara em apoiar a família. Pai, disse Lúcia quando conseguiu um momento a sós com ele. Obrigada por aceitar isso. Lúcia, eu não estou aceitando coisa nenhuma ainda, respondeu o doutor. Fernando, estou disposto a ouvir, mas isso não significa que vou me colocar contra Rodrigo Menezes baseado apenas em acusações. Pai, ela é da nossa família. Uma família que ela desonrou há 5 anos com suas acusações infundadas. Lúcia percebeu que convencer o pai seria mais difícil do que imaginara. Às 7h30, Ricardo recebeu um telefonema. Era o padrinho, disse ele, desligando. Ele vai chegar um pouco mais tarde. Teve que resolver algo urgente no escritório. Helena e as mulheres da família trocaram olhares apreensivos. Seria coincidência ou Rodrigo estava deliberadamente atrasando sua chegada por algum motivo? Às 8 horas, finalmente tocou a campainha.
Dr. Fernando foi pessoalmente receber Rodrigo Menezes como era de costume. Rodrigo Menezes era um homem imponente, de cerca de 65 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno impecável e um sorriso que não chegava aos olhos. Tinha o porte de quem estava acostumado ao poder e à deferência de todos ao seu redor. "Fernando, meu caro amigo", disse ele, abraçando o Dr. Fernando. "Margarete, você está linda como sempre." Cumprimentou Ricardo com um abraço paternal e Lúcia com um beijo na testa, como um padrinho carinhoso faria. "E quem é esta jovem encantadora?" perguntou, olhando para Helena com interesse aparentemente casual. "Esta é Helena, a professora de dança da Lúcia", disse Dona Margarete com voz firme. Rodrigo estendeu a mão para Helena, que a cumprimentou mantendo contato visual direto. "Muito prazer, Helena." "Apenas Helena", respondeu ela, exatamente como havia feito no clube dias atrás. "Ah, uma mulher de mistérios", sorriu Rodrigo. "Adoro mulheres misteriosas." O comentário fez Lúcia se arrepiar, mas Helena manteve a compostura. "Rodrigo, vamos para o jantar", sugeriu o Dr. Fernando. Durante o jantar, Rodrigo se mostrou encantador e conversador como sempre. Fez perguntas educadas sobre a origem de Helena, seu treinamento. Há quanto tempo estava em São Paulo? Helena respondeu todas as perguntas de forma evasiva, mas educada, criando uma persona de professora discreta que preferia manter sua vida privada. "Há algo familiar em você", disse Rodrigo a certa altura, estudando o rosto de Helena. "Não temos um conhecimento em comum?" "Não que eu me lembre", respondeu Helena calmamente. "Estranho. Tenho uma boa memória para rostos, especialmente rostos bonitos." O comentário fez Lúcia e Dona Margarete ficarem tensas, mas Dr. Fernando e Ricardo pareceram achar normal. Foi quando Ricardo mencionou casualmente: "Aliás, padrinho, Helena estava dando aulas para Lúcia no clube. Seu Antônio mencionou que alguns homens estiveram lá procurando por ela ontem." Lúcia sentiu o sangue gelar. Ricardo havia mencionado isso deliberadamente? Rodrigo parou de cortar a carne. "Homens procurando por você? Que interessante. Que tipo de homens? O de..." "Eu não sei", disse Helena, mantendo a voz firme. "Não estava lá quando eles apareceram." E você não faz ideia do que eles queriam?" "Não." "Que mistério", sorriu Rodrigo, mas seus olhos estavam frios. "Talvez fossem admiradores do seu trabalho. Talvez." O resto do jantar prosseguiu com uma tensão palpável no ar. Rodrigo continuou fazendo comentários aparentemente inocentes, mas que todas as mulheres na mesa interpretaram como ameaças veladas. Quando chegou a hora da sobremesa, Rodrigo se levantou. "Com licença, preciso fazer uma ligação importante." Ele saiu para o jardim, ostensivamente para ter privacidade, mas posicionou-se de forma que podia ser visto através da janela da sala de jantar. Lúcia viu quando ele tirou o telefone e começou a falar animadamente com alguém, gesticulando e apontando ocasionalmente para a casa. "Ele está planejando alguma coisa", sussurrou para Helena. "Eu sei", respondeu Helena baixinho. Quando Rodrigo voltou, estava sorrindo de uma forma que deixou todos desconfortáveis. "Desculpem a interrupção", disse sentando-se novamente. "Era sobre um projeto muito especial que estou desenvolvendo." "Que tipo de projeto?" perguntou o Dr. Fernando, tentando manter a conversa normal. "Oh, vocês vão saber em breve", disse Rodrigo, olhando diretamente para Helena. Muito em breve. Depois da sobremesa, Rodrigo anunciou que precisava ir embora. "Foi um prazer conhecer você, Helena", disse, pegando a mão dela novamente. "Tenho certeza de que nos veremos novamente muito em breve." "Espero que não", respondeu Helena, surpreendendo a todos com sua franqueza. Rodrigo riu, mas não havia humor na sua risada. "Oh, minha cara, você me subestima. Eu sempre reencontro pessoas que são importantes para mim." Depois que Rodrigo saiu, o silêncio dominou a sala. "Bem", disse Dr. Fernando finalmente, "acho que isso não correu tão mal." "Papai, você está brincando?", disse Lúcia. Ele estava claramente ameaçando Helena. "Lúcia, você está sendo dramática. Rodrigo foi perfeitamente educado." "Fernando", interrompeu Dona Margarete,
Você não percebeu? Ele sabe quem ela é. Como pode saber? Helena não se identificou. Ele sabe, disse Helena com certeza. Reconheceu minha voz, meus maneirismos, alguma coisa. E aquela ligação no jardim? Ele estava organizando alguma coisa. Ricardo, que havia ficado quieto desde a sobremesa, finalmente falou. Talvez vocês estejam exagerando. O padrinho Rodrigo não faria mal a ninguém. Ricardo, disse Lúcia, você precisa saber a verdade sobre seu padrinho. Que verdade? Lúcia olhou para Helena, que acenou concordando. Helena é Helena Santos Cavalcante, a bailarina que acusou Rodrigo de assédio há 5 anos. Ricardo ficou boquiaberto. Não pode ser. É verdade, confirmou Helena. Ricardo se levantou abruptamente. Lúcia, você enlouqueceu completamente? Trouxe essa mulher para jantar conosco sabendo quem ela era? Ricardo, escute o que ela tem a dizer. Eu não quero escutar nada, gritou Ricardo. Esta mulher tentou destruir meu padrinho com mentiras e agora você a traz para dentro da nossa família? Não eram mentiras, disse Helena calmamente. Claro que eram. Rodrigo me contou tudo. Você estava chantageando ele, tentando extorquir dinheiro. Ricardo, pare, disse Lúcia. Você não sabe de nada. Eu sei que meu padrinho é um homem íntegro que me criou como um filho, e sei que esta mulher, ele apontou para Helena, é uma mentirosa e manipuladora. Ricardo, repreendeu Dona Margarete. Não, tia Margarete. Vocês foram enganadas por ela, mas eu não vou ser. Ele se virou para Lúcia. E você vai ter que escolher, ou ela ou eu. O ultimato ecoou pela sala como um tiro. Como assim? Perguntou Lúcia. Exatamente o que você ouviu. Se você continuar acreditando nas mentiras desta mulher, se continuar se associando com ela, nosso noivado acabou. Lúcia olhou para Ricardo como se o visse pela primeira vez. O homem que ela pensava amar estava mostrando um lado cruel e inflexível que ela nunca havia imaginado existir. Você está falando sério? Completamente sério. Escolha agora, Lúcia. Lúcia olhou para Helena, que havia abaixado a cabeça, claramente esperando ser rejeitada mais uma vez. Então eu escolho ela, disse Lúcia, tirando o anel de noivado do dedo e colocando-o sobre a mesa. Ricardo ficou em choque. Lúcia, você não pode estar falando sério. Estou, disse ela, surpreendida com sua própria determinação. Se você é capaz de me fazer escolher entre você e uma mulher que foi abusada e abandonada pela própria família, então você não é o homem que eu pensava que fosse. Lúcia, não faça isso, implorou Ricardo. Pense no que você está jogando fora, nosso futuro, nossa vida juntos. Estou pensando, disse Lúcia, e percebo que não quero construir uma vida com alguém que se recusa a ouvir a verdade. Ricardo olhou ao redor da sala, procurando apoio. Tio Fernando, diga alguma coisa para ela. Dr. Fernando estava visivelmente conflitado. Lúcia, talvez você esteja sendo precipitada. Pai, pela primeira vez na minha vida estou sendo eu mesma, respondeu Lúcia. E isso significa defender o que é certo, mesmo que seja difícil. Ricardo pegou o anel da mesa. Quando você cair em si, quando perceber o erro que está cometendo, vai ser tarde demais, disse ele, dirigindo-se para a porta. Ricardo, espere, disse Dr. Fernando, seguindo-o. Os 2 homens saíram, deixando as 3 mulheres sozinhas. Helena estava com os olhos cheios de lágrimas. Lúcia, eu sinto muito. Você não deveria ter feito isso por minha causa. Não foi só por sua causa, disse Lúcia. Foi por mim também, porque percebi que tipo de homem Ricardo realmente é e que tipo de vida eu teria com ele. Dona Margarete se aproximou das 2. Bem, agora não tem volta, disse. Rodrigo vai saber que escolhemos o lado de Helena e vai querer nos punir por isso. Como se suas palavras fossem proféticas, nesse momento o telefone da casa tocou. Dona Margarete atendeu. Alô? A voz do outro lado era fria e calculista. Margarete, é o Rodrigo. Preciso que vocês saibam que acabaram de cometer um erro muito grave mesmo. E a ligação foi encerrada. As 3 mulheres se entreolharam, entendendo que a guerra havia oficialmente começado.
E agora? Perguntou Lúcia. Agora, disse Helena, endireitando os ombros. Nós lutamos. Naquela noite, nenhuma das três conseguiu dormir direito. Dona Margarete havia insistido para Helena ficar na casa da família, pelo menos temporariamente, e montaram um quarto para ela no andar de cima. Por volta das 3 da madrugada, Lúcia bateu na porta do quarto de Helena. Não consegue dormir também? Não, respondeu Helena, abrindo a porta. Estou pensando em tudo que pode dar errado. Que tal pensarmos em tudo que pode dar certo? Helena sorriu tristemente. Lúcia, você não faz ideia do que enfrentamos. Rodrigo não é apenas um homem poderoso. Ele é um monstro. E monstros não lutam limpo. Então nós também não vamos lutar limpo. Como assim? Você disse que talvez tenha guardado provas. Onde elas estão? Helena hesitou. Num cofre de banco. Mas é arriscado demais tentar recuperar. Por quê? Porque certamente ele está monitorando todos os meus movimentos. Se eu for até o banco... E se eu for? Você. Como? Se você me der uma procuração, eu posso acessar o cofre como sua representante legal. Helena considerou a ideia. Pode funcionar. Mas, Lúcia, se o que está naquele cofre for realmente comprometedor, então finalmente teremos uma arma para usar contra ele. Helena respirou fundo. Está bem, vamos tentar, mas primeiro preciso te contar exatamente o que você vai encontrar naquele cofre, para que entenda a gravidade do que estamos fazendo. Durante a hora seguinte, Helena contou para Lúcia detalhes sobre o esquema de Rodrigo que ela havia descoberto acidentalmente. Não era apenas assédio sexual, era lavagem de dinheiro através de suas empresas de entretenimento, suborno de autoridades e até mesmo chantagem de figuras importantes da política e dos negócios. Helena, isso é gigantesco. É por isso que ele me destruiu tão completamente. Não era apenas para se vingar do que eu fiz. Era para ter certeza de que eu nunca poderia falar sobre o que sabia. E você documentou tudo? O que pude. Fotografias de documentos, gravações de conversas, cópias de contratos. Claro, posso ter perdido muita coisa relevante. Eu estava apavorada, tentando juntar evidências sem despertar suspeitas. E está tudo no cofre? Espero que sim. Contratei o cofre com um nome falso, 1 mês antes de fazer a denúncia contra ele. Era meu plano de contingência. Nome falso como? Maria da Silva Santos. Usei os documentos de uma prima distante que havia falecido, mas que ainda não havia sido oficialmente registrada o óbito. Lúcia olhou para Helena com admiração crescente. Você planejou tudo isso sozinha? Quando você percebe que sua vida está em perigo, desenvolve instintos de sobrevivência que nem sabia que tinha. E por que nunca tentou usar essas evidências? Helena riu amargamente. Contra quem? A polícia? Rodrigo tem conexões lá também. A imprensa? Ele controla boa parte da mídia. Os tribunais? Metade dos juízes deve favores para ele. E agora? Agora talvez tenhamos uma chance. Porque se conseguirmos as evidências e encontrarmos as pessoas certas para apresentá-las. Que pessoas certas? Há alguns jornalistas investigativos que ainda não foram comprados. Alguns promotores federais íntegros. Se conseguirmos chegar até eles, então vamos conseguir, disse Lúcia com determinação. Na manhã seguinte, as duas mulheres se prepararam cuidadosamente. Lúcia iria ao banco sozinha, com uma procuração que Helena havia redigido durante a madrugada, usando seu conhecimento jurídico básico. Tem certeza de que isso vai funcionar? Perguntou Lúcia. Não, admitiu Helena. Mas é nossa única chance. Lúcia saiu de casa às 10 da manhã, dirigindo-se para o banco no centro da cidade, onde Helena havia alugado o cofre. Era um banco pequeno, discreto, especializado em serviços para pessoas que valorizavam privacidade. Chegando lá, Lúcia apresentou a procuração e um documento de identidade. O funcionário examinou os papéis com cuidado. A senhora vai precisar da assinatura da titular da conta ser reconhecida em cartório, disse ele. Reconhecida? Mas a procuração já foi reconhecida. Tem sim, mas para acesso a cofres de segurança, precisamos de dupla verificação.
Lúcia sentiu o coração afundar. Não havia como Helena ir pessoalmente a um cartório sem se expor. Não há outra forma? Bem, o funcionário hesitou. Se a titular estivesse presente para confirmar pessoalmente, ela está indisposta no momento. Entendo. Infelizmente, não posso ajudar sem a documentação adequada. Lúcia voltou para casa desapontada, mas Helena não pareceu surpresa. Era esperado, disse. Rodrigo provavelmente já descobriu sobre o cofre e tomou providências para dificultar nosso acesso. Como ele poderia saber? Lúcia, você precisa entender que este homem tem recursos quase ilimitados, investigadores particulares, hackers, contatos em instituições financeiras. Se ele quisesse mapear todos os meus movimentos dos últimos 5 anos, conseguiria. Então o que fazemos agora? Eu vou ter que ir pessoalmente. Helena, é muito perigoso. Tudo o que fazemos agora é perigoso, mas sem essas evidências não temos nada. E se for uma armadilha? Provavelmente é, mas se não tentarmos, ele ganha por desistência. Dona Margarete, que havia escutado a conversa, se aproximou. E se eu fosse com você? 2 pessoas podem ser mais seguro que uma. Tia, eu não posso colocar você em risco também. Helena, querida, eu já estou em risco. A partir do momento que escolhemos te apoiar, nos tornamos alvos também. Pelo menos juntas podemos nos proteger melhor. Helena considerou a proposta. Está bem, mas precisamos ser muito cuidadosas e ter um plano de fuga se algo der errado. As 2 mulheres passaram o resto da manhã planejando cuidadosamente sua ida ao banco. Decidiriam ir no horário de maior movimento, quando seria mais difícil para eventuais observadores agirem discretamente. Às 2 da tarde, Helena e Dona Margarete saíram de casa. Lúcia queria acompanhá-las, mas Helena insistiu que era melhor ela ficar como backup, caso algo desse errado. O trajeto até o banco transcorreu sem incidentes. Elas haviam tomado cuidados para verificar se estavam sendo seguidas, mudando de rota algumas vezes, parando em lojas para observar os arredores. No banco, Helena apresentou-se como Maria da Silva Santos e solicitou acesso ao seu cofre. Desta vez, a documentação estava em ordem e o funcionário as conduziu até a área dos cofres. Leve o tempo que precisar, disse ele, deixando-as sozinhas. Helena abriu o cofre com mãos trêmulas. Dentro, havia uma pasta de couro cheia de documentos, algumas fotografias e vários pendrives. Conseguimos, sussurrou para Dona Margarete. Mas quando se viraram para sair, encontraram 2 homens bloqueando a saída da área dos cofres. Helena Santos Cavalcante, disse um deles. O Sr. Menezes gostaria de falar com a senhora. Eu não tenho nada a falar com ele, respondeu Helena, tentando manter a voz firme. Eu temo que não seja um convite, senhora. Dona Margarete se interpôs. Vocês não podem forçar ninguém a fazer nada. Estamos num banco público. Senhora, seria melhor não se envolver, disse o outro homem. Isto é entre o patrão e a moça. Esta moça é minha sobrinha, disse Dona Margarete com autoridade. E eu não vou deixar vocês levarem ela. Os homens se entreolharam, claramente não esperando resistência de uma senhora de idade. Nesse momento, Helena fez algo que surpreendeu a todos. Em vez de tentar fugir ou negociar, ela entregou a pasta para Dona Margarete. Tia, leve isso para Lúcia, ela vai saber o que fazer. Helena, eu não vou deixar você. Por favor, é a única chance que temos. Antes que os homens pudessem reagir, Helena gritou. Socorro! Estou sendo sequestrada! Seu grito ecoou pelo banco, causando tumulto. Os funcionários vieram correndo, outros clientes começaram a olhar e os seguranças do banco se aproximaram rapidamente. Na confusão que se seguiu, Dona Margarete conseguiu sair do banco com a pasta, enquanto Helena foi levada pelos homens de Rodrigo, que alegaram ser familiares tentando ajudar uma parente com problemas mentais. Quando Dona Margarete chegou em casa, estava visivelmente abalada. Lúcia, eles levaram Helena, disse entregando a pasta. Mas conseguimos as evidências. Lúcia abriu a pasta com mãos trêmulas. O que viu a deixou estarrecida. Fotografias de documentos financeiros, contratos fraudulentos, transferências bancárias suspeitas,
correspondências comprometedoras e pendrives que provavelmente continham ainda mais evidências. Meu Deus, sussurrou. Helena estava certa. Isso é muito mais do que assédio. O que fazemos agora? Primeiro precisamos descobrir onde eles levaram Helena. Depois, precisamos decidir como usar essas evidências de forma que ela seja libertada sã e salva. Lúcia pegou o telefone e discou o número de Ricardo. Lúcia? Atendeu ele, surpreso. Ricardo, onde está Helena? Do que você está falando? Os homens do seu padrinho levaram ela. Eu quero saber onde ela está. Lúcia, eu não sei de nada sobre isso. Então descubra e me ligue de volta em 1 hora. Lúcia, espere. Mas ela já havia desligado. Enquanto esperavam o retorno de Ricardo, Lúcia e Dona Margarete examinaram cuidadosamente todo o conteúdo da pasta. O que descobriram era ainda pior do que imaginavam. Rodrigo Menezes não era apenas um predador sexual e um criminoso financeiro. Ele estava envolvido numa rede de corrupção que incluía políticos, juízes, empresários e até mesmo alguns membros das forças de segurança. Lúcia, disse Dona Margarete, se tornarmos isso público, não vamos apenas estar enfrentando Rodrigo, vamos estar enfrentando um sistema inteiro. Então que seja, respondeu Lúcia. Helena arriscou tudo para juntar essas evidências. Não vamos desperdiçar o sacrifício dela. 1 hora depois, Ricardo ligou de volta. Lúcia, consegui falar com o padrinho Rodrigo. E? Ele disse que Helena está segura, que apenas quer conversar com ela para resolver seus desentendimentos do passado. Ricardo, você realmente acredita nisso? Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Lúcia, o padrinho me criou. Ele é como um pai para mim. Eu não posso acreditar que ele faria mal a alguém. Mesmo tendo visto as evidências contra ele. Que evidências? Documentos que podem ter sido forjados por uma mulher desesperada? Lúcia percebeu que não conseguiria convencer Ricardo. Ele havia escolhido seu lado. Onde Helena está, Ricardo? Eu não posso dizer. Você sabe e não pode dizer. Ou você realmente não sabe. Lúcia, por favor, não me force a escolher entre você e minha família. Sua família. Ricardo, eu era sua família. Ou deveria ter sido. Você escolheu essa bailarina ao invés de mim. Eu escolhi a justiça ao invés da conveniência. Há diferença. Ricardo suspirou. Lúcia, tudo o que posso te dizer é que Helena não vai ser machucada se vocês pararem de investigar e entregarem qualquer coisa que tenham encontrado. Ah, então vocês sabem sobre as evidências. Lúcia, é uma troca, não é? A vida de Helena pelas evidências contra Rodrigo. Não é assim tão simples. É exatamente assim tão simples, Ricardo. Vocês sequestraram uma mulher inocente para chantagar a família dela. Helena não é inocente, Lúcia. Ela roubou documentos confidenciais, ela documentou crimes. Há diferença. Lúcia, por favor, entregue os documentos e isso tudo acaba. Helena fica livre, vocês ficam seguras e todos podem seguir com suas vidas. E Rodrigo continua livre para assediar outras mulheres e cometer outros crimes. Isso não é da nossa conta. Ricardo, você está me decepcionando profundamente. O homem que eu pensava amar jamais seria cúmplice de chantagem e sequestro. E a mulher que eu pensava amar jamais priorizaria uma estranha ao invés de sua própria família. Rodrigo não é minha família, e Helena não é uma estranha. Lúcia desligou o telefone, furiosa e entristecida. O homem com quem havia planejado casar havia se revelado alguém completamente diferente do que ela imaginara. E agora? Perguntou Dona Margarete. Agora fazemos o que Helena faria. Lutamos. Mas como? Eles têm Helena como refém. Então vamos forçá-los a libertá-la. Como? Lúcia olhou para a pasta cheia de evidências, tornando essas evidências públicas. Se Rodrigo for exposto, ele não vai ter mais poder para machucar Helena ou qualquer outra pessoa. Lúcia, isso pode ser muito perigoso. Se ele se sentir encurralado... Mãe, Helena arriscou tudo para conseguir essas evidências. Se não as usarmos, o sacrifício dela terá sido em vão.
Dona Margarete observou a determinação na face da filha e reconheceu nela a mesma coragem que Helena havia demonstrado. Está bem. O que precisamos fazer? Primeiro, fazer cópias de tudo. Depois, encontrar jornalistas e autoridades confiáveis para entregar as evidências. E torcer para que Helena aguente até conseguirmos libertá-la. E se não der tempo? Lúcia hesitou apenas por um momento. Então, pelo menos ela terá conseguido expor a verdade. E outras mulheres estarão seguras. As duas mulheres passaram a noite digitalizando documentos, fazendo cópias e preparando um dossiê completo com todas as evidências contra Rodrigo Menezes. Era um trabalho meticuloso e emocionalmente exaustivo. Cada documento revelava nova faceta da corrupção de Rodrigo. Cada fotografia mostrava nova evidência de seus crimes. Lúcia, disse Dona Margarete por volta das 3 da manhã, você percebe que nossa família nunca mais será a mesma depois disso? Percebo, respondeu Lúcia, sem parar de trabalhar. Mas prefiro ter uma família que luta pelo que é certo, mesmo que seja menor, do que uma família grande e próspera construída sobre mentiras. E seu pai? Como ele vai reagir quando souber o que estamos fazendo? Vamos descobrir em breve. Como se houvesse escutado, Dr. Fernando entrou na sala nesse momento. Ele havia chegado em casa há alguns minutos e visto as luzes acesas. O que vocês estão fazendo acordadas a essa hora? Lúcia e Dona Margarete se entreolharam. Fernando, disse Dona Margarete, precisa saber de algumas coisas. Nos próximos 30 minutos elas contaram para Dr. Fernando tudo o que havia acontecido. O sequestro de Helena, as evidências encontradas, o ultimato de Ricardo. Dr. Fernando escutou tudo em silêncio, seu rosto passando por diversas expressões: surpresa, incredulidade, raiva, preocupação. Deixem-me ver essas evidências, disse finalmente. Lúcia hesitou. Pai, eu preciso saber que você está do nosso lado antes de mostrar isso. Lúcia, sou seu pai. Claro que estou do seu lado. Mesmo que isso signifique se posicionar contra Rodrigo Menezes, Dr. Fernando suspirou profundamente. Se o que vocês estão me dizendo é verdade, então Rodrigo não é quem eu pensava que fosse. E sim, estarei do lado da justiça, independentemente das consequências. Lúcia sorriu e entregou alguns documentos para o pai examinar. À medida que Dr. Fernando lia, sua expressão se tornava cada vez mais séria. Meu Deus, murmurou. Isso é muito grave. É verdade, então? Estes documentos financeiros, se são autênticos, mostram um esquema de lavagem de dinheiro em escala nacional. E os nomes envolvidos? Ele balançou a cabeça. Lúcia, isso vai muito além de um caso de assédio sexual. Nós sabemos. A questão é, o que fazemos com isso? Dr. Fernando pensou por um longo momento. Primeiro, precisamos ter certeza de que Helena está segura. Depois, entregamos essas evidências às autoridades competentes. E se as autoridades também estiverem comprometidas, então entregamos para a imprensa e para autoridades federais que ainda não foram corrompidas. Pai, isso pode destruir nossa família financeiramente. Nossos negócios têm conexões com empresas que aparecem nesses documentos. Dr. Fernando olhou para as duas mulheres na sua frente. Filha, algumas coisas são mais importantes que dinheiro. A integridade é uma delas. Lúcia abraçou o pai, sentindo o orgulho dele pela primeira vez em muito tempo. Então, o que fazemos primeiro? Primeiro, tentamos descobrir onde Helena está sendo mantida. Depois, desenvolvemos uma estratégia para libertá-la e expor Rodrigo simultaneamente. Como vamos descobrir onde ela está? Deixa comigo, disse Dr. Fernando. Tenho alguns contatos que podem ajudar. Enquanto Dr. Fernando saía para fazer suas ligações, Lúcia e Dona Margarete continuaram organizando as evidências. Por volta das 6 da manhã, Dr. Fernando voltou. Consegui uma informação, disse. Helena está sendo mantida numa propriedade de Rodrigo, na Serra da Mantiqueira. Um sítio isolado que ele usa para reuniões privadas. Tem certeza? Minha fonte é confiável. Mas, Lúcia, o lugar é muito bem protegido. Não podemos simplesmente aparecer lá.
Então, o que sugerimos? Fazemos o que Rodrigo espera. Marcamos um encontro para trocar as evidências pela liberdade de Helena. Pai, isso é muito perigoso, mas é nossa única chance de salvar Helena e ainda expor Rodrigo. Como assim? Dr. Fernando sorriu grimly. Porque vamos gravar tudo. E porque as evidências que vamos entregar serão cópias. As originais já estarão seguras com as autoridades competentes. Lúcia olhou para o pai com admiração renovada. Você já entregou as evidências? Parte delas, para um promotor federal que conheço há anos e em quem confio completamente. Se algo acontecer conosco, ele tem ordens para tornar tudo público imediatamente. E a mídia? Também já providenciei. Um jornalista investigativo respeitado está com uma cópia dos documentos mais importantes. Se não tivermos notícias nossas em 24 horas, ele publica tudo. Dona Margarete sorriu para o marido. Quando você se tornou tão estratégico, Fernando? Quando percebi que minha família estava em perigo por fazer a coisa certa. Às 9 da manhã, Dr. Fernando ligou para Ricardo. Ricardo, diga ao seu padrinho que queremos fazer a troca, as evidências pela Helena. Tio Fernando, que bom que vocês entraram na razão. Onde é o encontro? Vou ligar de volta com os detalhes. 1 hora depois, Ricardo retornou a ligação com as instruções. O encontro seria às 3 da tarde, numa propriedade rural de Rodrigo. Apenas uma pessoa pode vir, disse Ricardo, e tem que trazer todas as evidências originais. Eu vou, disse Dr. Fernando. Pai, não, protestou Lúcia. É muito perigoso. É exatamente por isso que eu tenho que ir. Se algo der errado, você e sua mãe estarão seguras. Fernando, disse Dona Margarete, e se for uma armadilha? Provavelmente é, mas é nossa única chance de salvar Helena. Dr. Fernando passou o resto da manhã se preparando. Escondeu um gravador minúsculo na roupa, memorizou todos os detalhes das evidências que estava levando, que eram cópias, embora idênticas às originais, e deixou instruções detalhadas sobre o que Lúcia e Dona Margarete deveriam fazer se ele não voltasse. Às 2 da tarde, ele saiu de casa, levando uma pasta idêntica àquela que Helena havia guardado no cofre. A propriedade de Rodrigo ficava a 2 horas de São Paulo, numa região montanhosa e isolada. Dr. Fernando chegou pontualmente às 3 horas. A casa era uma construção moderna e imponente, cercada por jardins bem cuidados, mas também por um sistema de segurança evidente. Havia câmeras por toda parte e pelo menos 4 homens armados que ele pôde ver. Rodrigo o recebeu na varanda, com um sorriso que não chegava aos olhos. Fernando, meu caro amigo, que situação desagradável, não é? Onde está Helena, Rodrigo? Direto ao assunto, gosto disso. Helena está segura, pode ficar tranquilo. Trouxe o que combinamos? Dr. Fernando levantou a pasta. Tudo está aqui. Todos os documentos, todas as fotografias, todos os pendrives. Excelente. E como posso ter certeza de que não fizeram cópias? Você não pode, mas tem minha palavra de que, se Helena for libertada sã e salva, nunca mais falaremos sobre isso. Rodrigo riu. Sua palavra, Fernando? Depois que sua família me traiu dessa forma? Nós não traímos ninguém, Rodrigo. Descobrimos a verdade sobre você. A verdade? Rodrigo se aproximou. A verdade, Fernando, é que sua sobrinha tentou me chantagear há 5 anos e agora está fazendo a mesma coisa novamente. Isso não é verdade e você sabe. É verdade. Então me diga, Fernando, você acredita mesmo que eu sou capaz dos crimes que ela me acusa? Dr. Fernando o encarou diretamente. Depois de ver as evidências que ela coletou, sim, acredito. Rodrigo assentiu lentamente. Então você realmente se voltou contra mim. Depois de todos esses anos de amizade, de negócios juntos, de eu ter ajudado sua família, você ajudou nossa família para ter controle sobre nós, para nos usar quando precisasse. E eu não preciso de vocês agora? A pergunta soou ameaçadora e Dr. Fernando sentiu um arrepio. Rodrigo, pegue os documentos e liberte Helena. Isso encerra o assunto. Ah, Fernando, você é tão ingênuo. Você realmente acredita que vou deixar vocês irem embora sabendo o que sabem? Dr. Fernando sentiu o sangue gelar. Do que você está falando?
Estou falando que você e Helena sabem demais, e pessoas que sabem demais tendem a ter acidentes. Rodrigo, você não pode estar falando sério. Estou completamente sério, Fernando. Você veio aqui para salvar Helena, mas na verdade veio se entregar também. Nesse momento, 2 dos homens armados se aproximaram de Dr. Fernando. Agora, Fernando, vamos ver Helena. Tenho certeza de que ela ficará muito feliz em vê-lo. Dr. Fernando foi escoltado para dentro da casa, seu coração disparando. Havia subestimado gravemente a situação. Helena estava num quarto no 2º andar, amarrada numa cadeira, mas aparentemente ilesa. Fernando, ela exclamou quando o viu. O que você está fazendo aqui? Vim te buscar, disse ele, tentando soar mais confiante do que se sentia. Rodrigo entrou no quarto atrás deles. Que reencontro tocante, disse sarcasticamente. Fernando veio entregar as evidências que você roubou de mim, Helena. Eu não roubei nada, disse Helena. Documentei seus crimes. Meus crimes? Rodrigo riu. Helena, querida, você ainda não entendeu a situação. Não há crimes aqui. Tudo o que faço é perfeitamente legal. Talvez moralmente questionável, mas legal. Lavagem de dinheiro é crime, Rodrigo. Apenas se for provado. E quem vai provar? Uma bailarina sem teto e um empresário falido? Dr. Fernando o encarou. Empresário falido? Oh, Fernando, você não sabia. Sua empresa está à beira da falência há meses. Só se mantém de pé porque eu permito. Com uma palavra minha, você perde tudo. Dr. Fernando percebeu que Rodrigo estava certo. A empresa da família realmente dependia de contratos que vinham através de conexões de Rodrigo. Mas isso não é o pior, continuou Rodrigo. O pior é que vocês realmente acreditaram que poderiam me derrotar, que poderiam expor meus negócios sem consequências. As evidências já estão com as autoridades, disse Dr. Fernando. Que autoridades? O promotor Silva. Já foi transferido para outra comarca. O jornalista Carvalho teve problemas no jornal e foi demitido hoje cedo. Dr. Fernando sentiu o desespero tomar conta. Rodrigo havia antecipado todos os seus movimentos. Como você? Fernando, eu construí um império baseado em informação. Você acha que não sabia exatamente o que vocês estavam planejando? Então, por que permitiu que chegássemos até aqui? Porque era mais fácil reunir todos vocês num lugar só do que lidar com cada um separadamente. A enormidade da situação começou a ficar clara. Eles não haviam armado uma estratégia para derrotar Rodrigo. Eles haviam caminhado diretamente para uma armadilha. O que você vai fazer conosco? Perguntou Helena. Vocês vão ter um acidente, disse Rodrigo simplesmente. Um acidente muito trágico na estrada de volta para São Paulo. Fernando dirigindo de volta com Helena após uma reunião de negócios que deu errado. Carro saiu da pista numa curva perigosa. Rodrigo, disse Dr. Fernando, você não pode estar falando sério. Estou completamente sério. E sabe o que é melhor? Ricardo vai herdar os negócios da família e se tornará meu sócio completo. Lúcia vai ficar devastada com a perda do pai e da prima e, eventualmente, volta para Ricardo em busca de consolo. Lúcia jamais voltaria para Ricardo depois disso. Ah, mas ela não vai saber que foi isso. Para ela, vocês morreram num acidente trágico. E eu serei o padrinho compreensivo que a ajudará a superar a dor. Helena e Dr. Fernando se entreolharam, entendendo que estavam completamente nas mãos de Rodrigo. Mas o que Rodrigo não sabia era que Dr. Fernando havia mentido sobre uma coisa. Ele não havia informado apenas um promotor e um jornalista sobre as evidências. Havia informado 3 promotores federais diferentes, 2 jornalistas investigativos de veículos distintos e um contato na Polícia Federal. E mais importante, havia deixado instruções para que, se não fizesse check-in a cada 2 horas, todas as evidências fossem automaticamente enviadas para a imprensa nacional. Faltavam 20 minutos para o deadline da primeira verificação. Enquanto isso, em São Paulo, Lúcia e Dona Margarete aguardavam ansiosamente notícias de Dr. Fernando. Já passaram 3 horas, disse Lúcia. Ele deveria ter ligado. Talvez ainda esteja negociando. Ou talvez algo tenha dado errado. Dona Margarete olhou para o relógio. Lúcia, seu pai deixou instruções muito claras.
Se ele não ligar até às 5 horas, acionamos o plano de emergência, completou Lúcia. Às 5h15, quando não haviam recebido nenhuma ligação, Lúcia pegou o telefone e fez as chamadas que o pai havia instruído. Promotor Andrade, sou Lúcia Santos. Meu pai não fez contato no horário combinado. Por favor, proceda conforme planejado. Ela fez mais 2 chamadas similares. Às 6 horas da tarde, enquanto Rodrigo ainda explicava detalhadamente para Helena e Dr. Fernando como planejava eliminar eles discretamente, seu telefone tocou. Alô? Atendeu irritado. Senhor Menezes? É Jaime, seu assessor jurídico. Temos um problema grave. A Polícia Federal está aqui com um mandado de busca e apreensão. E a Globo acabou de ligar. Vão publicar uma matéria sobre o senhor no Fantástico de domingo. Rodrigo empalideceu. Do que você está falando? Senhor, aparentemente alguém entregou evidências sobre lavagem de dinheiro, suborno, assédio sexual. É uma lista enorme de acusações. Rodrigo olhou para Dr. Fernando com fúria. Você disse que apenas 2 pessoas estavam envolvidas. Eu menti, respondeu Dr. Fernando calmamente. Você fez o quê? Providenciei para que múltiplas pessoas recebessem as evidências caso algo acontecesse comigo. E também para que elas fossem automaticamente divulgadas se eu não fizesse contato regular. Rodrigo perdeu completamente a compostura. Você arruinou tudo. Tudo. Não, Rodrigo, você se arruinou. Há 5 anos, quando decidiu destruir Helena, ao invés de aceitar que não podia abusá-la. O telefone de Rodrigo tocou novamente. Senhor Menezes, acabamos de receber um mandado de prisão preventiva. O senhor precisa se entregar imediatamente. Rodrigo desligou o telefone e se virou para seus homens armados. Matem os 2, agora. Rodrigo não, disse um dos homens. Isso só vai piorar as coisas. As coisas já não podem piorar. Podem sim, disse Dr. Fernando. Se algo acontecer conosco, há evidências adicionais que serão divulgadas automaticamente. Evidências sobre pessoas que trabalham para você, que fazem negócios com você. Rodrigo percebeu que havia perdido completamente o controle da situação. Você planejou tudo isso, não foi? Aprendi com Helena, respondeu Dr. Fernando. Quando você está enfrentando um monstro, precisa ser mais esperto que ele. Nesse momento, ouviram sirenes se aproximando. Um dos homens de Rodrigo se aproximou da janela. Patrão, é a Polícia Federal. Muitas viaturas. Rodrigo compreendeu que estava completamente derrotado. Como vocês conseguiram rastrear este lugar? GPS no meu carro, respondeu Dr. Fernando. E um chip de localização que eu estava carregando. Você estava preparado para morrer? Estava preparado para fazer o que fosse necessário para salvar minha sobrinha e expor a verdade sobre você. As sirenes estavam cada vez mais próximas. Rodrigo se sentou pesadamente numa poltrona, envelhecendo visivelmente diante dos olhos de Helena e Dr. Fernando. 50 anos construindo um império, murmurou. Tudo destruído por causa de uma bailarina teimosa. Não foi Helena que destruiu você, Rodrigo, disse Dr. Fernando. Foi sua própria ganância e crueldade. E o que acontece agora? Agora você responde pelos seus crimes, e todas as mulheres que você abusou podem finalmente ter paz. Minutos depois, a Polícia Federal invadiu a propriedade. Rodrigo Menezes foi preso sem resistência, completamente derrotado. Helena e Dr. Fernando foram libertados e levados para prestar depoimentos. Durante o trajeto de volta para São Paulo, Helena olhou para Dr. Fernando. Tio, obrigada por ter arriscado sua vida por mim. Helena, você é família, e família protege família. Mesmo quando a família a abandona por 5 anos, especialmente então, porque significa que temos 5 anos de cuidado para recuperar. Quando chegaram em casa, foram recebidos com lágrimas e abraços por Lúcia e Dona Margarete. Conseguimos? Perguntou Lúcia. Conseguimos, respondeu o Dr. Fernando. Rodrigo foi preso. As evidências estão com as autoridades competentes e a história será divulgada nacionalmente. E Ricardo? Provavelmente será investigado também. As evidências mostram que ele conhecia pelo menos parte dos negócios ilegais de Rodrigo.
Lúcia sentiu uma pontada de tristeza pelo homem que havia amado, mas também alívio por ter descoberto sua verdadeira natureza antes do casamento. E agora? O que acontece conosco? Agora, disse Helena. Recomeçamos, todos nós. Nas semanas que se seguiram, o caso Rodrigo Menezes se tornou um dos maiores escândalos do país. Dezenas de mulheres se apresentaram para denunciar abusos que haviam sofrido. Políticos, empresários e autoridades envolvidos no esquema de corrupção foram investigados e muitos presos. Helena se tornou um símbolo de coragem para mulheres em todo o país. Recebeu ofertas de trabalho de várias companhias de balé e decidiu aceitar uma posição como diretora artística de uma companhia no Rio de Janeiro. Mas antes de se mudar, tinha algo importante a fazer. 6 meses depois da prisão de Rodrigo, Helena organizou um espetáculo beneficente no Teatro Municipal de São Paulo. O espetáculo seria uma gala de balé, com toda a renda destinada a uma fundação que ela estava criando para apoiar mulheres vítimas de abuso. Lúcia, que havia descoberto um talento inesperado para a organização de eventos sociais, ajudou a coordenar toda a logística do espetáculo. "Você tem certeza de que quer fazer isso?" perguntou Lúcia, enquanto revisavam os últimos detalhes. "Dançar em público pela primeira vez em 5 anos?" "Tenho certeza", respondeu Helena. "É hora de mostrar que ele não conseguiu me destruir completamente." A noite do espetáculo chegou rapidamente. O teatro estava lotado, com presença de personalidades do mundo artístico, empresarial e político. Muitas das mulheres que haviam denunciado Rodrigo estavam na plateia, assim como jornalistas de todo o país. Helena abriu o espetáculo com um solo que ela mesma havia coreografado, representando a jornada de uma mulher que cai, é pisoteada, mas se levanta mais forte. Quando a cortina se abriu e Helena apareceu no centro do palco, houve um silêncio reverente na plateia. Ela estava magnífica, com um figurino que simbolizava renascimento, cores que passavam do cinza escuro ao dourado brilhante. Durante os 15 minutos seguintes, Helena contou sua história através da dança, a alegria inicial, a descoberta do talento, o sucesso, depois a traição, a queda, os anos de sofrimento e, finalmente, a redenção e o renascimento. Não havia uma pessoa na plateia que não estivesse emocionada. Muitos choravam abertamente. Quando Helena terminou, o teatro explodiu em aplausos que duraram mais de 10 minutos. O público se levantou, gritou "Bravo!" e muitas mulheres na plateia limpavam lágrimas de alegria e identificação. Mas a maior surpresa veio quando Helena pegou o microfone para falar com a plateia. "Há 5 anos", disse ela, sua voz ecoando pelo teatro, "um homem poderoso tentou me destruir porque eu disse não aos avanços dele. Ele conseguiu me tirar tudo, minha carreira, minha casa, minha família, minha dignidade." A plateia escutava em silêncio respeitoso, mas há algo que ele não conseguiu tirar, minha verdade. E há algo que descobri nos últimos meses, uma família que vale mais que todas as riquezas do mundo. Helena olhou para Lúcia, Dona Margarete e Dr. Fernando na primeira fila. "Tia Margarete, tio Fernando, Lúcia, obrigada por me ensinarem que nunca é tarde para recomeçar, que nunca é tarde para lutar pela justiça, e que família não é apenas quem divide o mesmo sangue, mas quem fica ao seu lado quando tudo desmorona." A plateia aplaudiu novamente, muitos tocados pela mensagem. "Mas esta noite não é só sobre mim", continuou Helena. "É sobre todas as mulheres que sofreram abuso, que foram silenciadas, que perderam a esperança. Esta noite é para dizer para elas: vocês não estão sozinhas. Vocês são mais fortes do que pensam, e juntas podemos mudar o mundo." O aplauso que se seguiu foi ensurdecedor. Depois do espetáculo, durante a recepção, Helena foi abordada por inúmeras pessoas, outras vítimas de Rodrigo que queriam agradecê-la por ter tido coragem de falar, jornalistas que queriam entrevistá-la, empresários que queriam apoiar sua fundação. Mas a conversa que mais a tocou foi com uma jovem bailarina de 20 anos. "Helena", disse a jovem, "meu nome é Júlia. Rodrigo Menezes tentou me assediar há 2 anos. Eu não tive coragem de denunciar porque vi o que aconteceu com você.
Sinto muito, Júlia. Não precisa sentir. Porque agora, vendo você aqui, vitoriosa, forte, eu sei que fiz a coisa certa ao me afastar dele. E sei que outras meninas também estarão seguras. E você? Como está sua carreira? Melhorando. Finalmente consegui uma bolsa numa companhia europeia. Vou estudar fora. E quando voltar, quero trabalhar na sua fundação. Helena abraçou a jovem, entendendo finalmente que todo o sofrimento havia valido a pena. Mais tarde, naquela noite, quando a festa havia terminado e o teatro estava vazio, Helena se encontrou sozinha no palco com Lúcia. Como você se sente? Perguntou Lúcia. Completa, respondeu Helena. Pela primeira vez em 5 anos, me sinto completa. E o que vem agora? Agora vou para o Rio assumir minha nova posição. Vou construir a fundação e vou continuar dançando. Vou sentir sua falta. Eu também vou sentir a sua. Mas, Lúcia, você sabe que sempre terá uma família comigo, não é? Sei. E você sabe que sempre terá uma casa aqui conosco. As duas mulheres se abraçaram, selando uma amizade que havia nascido da dor, mas se transformado em força. 2 anos depois, a Fundação Helena Santos havia se tornado uma das organizações mais respeitadas do país no combate ao assédio sexual e apoio a vítimas de abuso. Helena havia sido nomeada embaixadora da boa vontade da ONU para os direitos das mulheres. Rodrigo Menezes havia sido condenado a 20 anos de prisão por múltiplos crimes, incluindo assédio sexual, lavagem de dinheiro, suborno e formação de quadrilha. Seus bens foram confiscados e utilizados para indenizar suas vítimas. Ricardo, após uma investigação extensiva, foi considerado cúmplice em alguns dos crimes menores e recebeu uma pena de 2 anos de prisão em regime semiaberto. Quando saiu da prisão, procurou Lúcia para pedir perdão, mas ela havia seguido em frente com sua vida. Lúcia havia descoberto uma vocação inesperada para o trabalho social e estava cursando direito para se especializar em direitos das mulheres. Havia também conhecido um advogado que trabalhava com a fundação de Helena, e os dois estavam desenvolvendo um relacionamento baseado em respeito mútuo e valores compartilhados. Dr. Fernando e Dona Margarete haviam reconstruído seus negócios de forma mais ética e sustentável e se tornaram grandes apoiadores de causas sociais. Mas talvez a mudança mais significativa tenha sido na própria família Santos. Eles aprenderam que verdadeira riqueza não vem de dinheiro ou status social, mas de integridade, coragem e amor incondicional pela família. E Helena? Helena havia encontrado algo que pensou ter perdido para sempre: seu propósito. Não era apenas dançar, embora continuasse fazendo isso lindamente. Era usar sua experiência e sua força para proteger outras mulheres e mostrar que é possível recomeçar, não importa quão fundo você tenha caído. Em suas palestras ao redor do mundo, Helena sempre terminava com as mesmas palavras: se há uma coisa que aprendi nesses anos todos, é que não importa quanto tenham tentado te destruir, não importa quanto você tenha perdido, sempre há uma chance de recomeçar. Sempre há uma chance de ser quem você realmente é. E sempre, sempre, há pessoas dispostas a ficar do seu lado quando você escolhe lutar pelo que é certo. Fim da história. Agora me conta o que você achou desta história de superação e justiça. Você acredita que Helena tomou as decisões corretas? E Lúcia, o que achou da coragem dela em abrir mão de um casamento para defender sua prima? Deixe a sua opinião sincera nos comentários. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Não esquece de deixar seu like e, principalmente, se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes como esta.